Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17, 21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. Comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Veja que interessante, você acabou de assistir o vídeo e percebeu que há nele um tom alarmista, um tom de conspiração, né? Como se um grupo maligno, cheio de más intenções, esteja trabalhando para adulterar a Bíblia, para arrancar de dentro do texto bíblico versículos importantíssimos. Não. Esqueça isso. Não está acontecendo isso. Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo técnica. Ela é muito técnica. É a Bíblia de Estudo de Jerusalém, feita, elaborada por eruditos franceses. Eles fizeram um trabalho muito bom. E se você abrir Mateus 17, verso 21, você não vai encontrar o verso 21 nesse texto. Por quê? Porque esta equipe entendeu que este texto não faz parte do texto de Mateus. Este texto, este verso 21, ele não faz parte disso. Então, a equipe de eruditos, de tradutores desta Bíblia de Jerusalém, e que confeccionaram estas notas de estudo, chegaram a esta conclusão. Este texto, Mateus 17, verso 21, é um texto aonde Mateus não escreveu, ou é um texto que Mateus não escreveu. Ele foi adicionado ao longo do tempo ao texto de Mateus. Eu tenho aqui também um aparato crítico, um texto crítico do Novo Testamento. Este texto crítico aqui é o Novo Testamento grego. Esta é a minha quarta edição, é uma edição já um pouco antiga. Esse é um texto usado pelos tradutores. Qualquer Bíblia que você tenha ou encontre no mundo, ela levará em consideração este tipo de texto. O texto grego é o texto, ou é este aparato crítico, esse texto crítico que eles dizem, é um texto usado, não só tem esse, existem outros textos que são usados para isso também, mas esse também é um dos principais. Esse texto é o texto que é usado para você fazer as traduções para o inglês, para o português, para o espanhol e qualquer outro idioma no mundo. Eles vão usar um texto como este aqui. E este texto, quando você abre Mateus 17, o verso 21, você não vai achar o texto 21. Você tem lá nas rodas de rodapé toda uma explicação mostrando aonde você encontra este texto. Então, o texto mais antigo que temos, a cópia mais antiga que temos, ela está datando o período do século IV depois de Cristo. Então, esta é a cópia mais antiga, onde você percebe que não há o verso 21 ou parte do verso 21 lá. No caso aqui, a parte do verso 21, essa expressão final aqui, e jejum, ou pelo jejum. Essa parte final, ela não tem, você não vai encontrar. O que você vai encontrar nas Bíblias modernas ou nas Bíblias antigas são um colchete entre este texto de uma forma total. Por exemplo, na tradução brasileira, você vai encontrar um colchete do começo do versículo 21 ao fim do versículo 21. Nas notas ou nos textos mais modernos, NVT, NVI, NAA, Almeida século 21, são as versões mais modernas. Você vai encontrar uma nota de rodapé explicando que este texto não faz parte do texto original de Mateus. Este verso 21, ele não faz parte, ou parte dele não está lá no texto original de Mateus
Então eu não encontro isto lá. Isto é um trabalho realizado pela crítica textual. Há uma ciência, há um grupo de eruditos que trabalham com os textos ou com as cópias originais, analisando estas cópias e buscando compreender qual é a cópia mais exata. Isso é um trabalho científico, isso não é um trabalho qualquer. Isso tem técnica, isso envolve várias ciências em conjunto para você chegar a um veredito final, a uma ideia final. Se este trecho faz ou não parte daquele texto determinado ou determinante do Novo Testamento. Se há uma dúvida, não temos certeza. Então, uma grande equipe, ela vai dar um veredito. Olha, esse texto, chegamos à conclusão, após vários estudos, que este trecho, esta palavra, este capítulo, ele não faz parte deste ambiente do Novo Testamento, deste texto, seja o texto de Mateus, de João, de Marcos, de Atos, de Lucas, das epístolas de Paulo e assim por diante. Seja qual for o texto do ambiente do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão que este trecho, esta palavra, não faz parte desse texto ou deste ambiente aqui local. No caso, aqui nós estamos verificando Mateus 17, verso 21. Então, os eruditos chegam à conclusão, após uma análise científica, que aquele trecho não faz parte do texto original de Mateus. As cópias mais antigas, elas não mostram isso. As cópias mais tardias, posteriores às antigas, elas estão mostrando isto. Então, eu posso chegar à conclusão final que aquele trecho não fez parte do texto original de Mateus. Isso por quê? Porque eu não tenho mais o texto original e o que eu tenho são cópias. Então, à medida que os anos vão passando, eu tenho um grupo de cópias sendo elaborados e sendo preservado, e essas cópias chegam até o século XXI. Quando eu chego no século XXI, eu tenho cópias do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do 10º século. E eu tenho agora que fazer uma análise, são mais de 25 mil cópias, então eu faço um levantamento do melhor conteúdo, das melhores cópias. E quando eu analiso cópia com cópia, eu vejo que dentro dessas cópias existem variantes. As variantes são acréscimos, são erros de palavras, são trocas de lugares. Então tem uma palavra que começa em uma cópia e termina com outra palavra, essa mesma cópia. Aí eu tenho uma inversão de lugares. Então, para cada variante desta, você tem uma nomenclatura, uma definição. Então, você tem aquelas que são acréscimos. Esta de Mateus 17, verso 21, ela é um acréscimo. Ela foi colocada ali posteriormente no texto de Mateus. Você tem o texto de Marcos que tem lá, esta casta só sai com oração. Você não tem o acréscimo da palavra jejum lá, e lá é um texto original, lá é um texto fiel. Marcos, se entende hoje na academia que ele é um texto que deu origem aos outros textos. Então, o que está ocorrendo aqui? Estão te roubando, estão tentando destruir a mensagem bíblica? Eu já fui vítima disso. Eu já passei por isso, eu sei do que estou falando. Eu já fui vítima disso, uma vítima severa disto, por causa da falta de conhecimento. Eu fiquei vendido porque algumas pessoas estavam com um tom alarmistas e conspiratório, como esta mulher, falando coisas daquilo ou afirmando coisas que não sabiam. Eu, posteriormente, com a ajuda de algumas pessoas, consegui entender que por trás de toda o nosso texto bíblico, há sim uma grande responsabilidade de homens que trabalham para a glória de Deus, tentando colocar na minha e na tua mão o melhor texto possível,
tirando ou tentando esclarecer o que é fidelidade e o que não é fidelidade, que foi um acréscimo ao longo do tempo, por um erro, por má intenção do escriba. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que o texto chegou e quando fazemos a análise deste texto, esse texto ele tem uma divergência. Você tem que buscar a história desse texto, analisar o que aconteceu com esse texto ao longo da sua história. Isto tem uma ciência. Isto está dentro da manuscritologia ou da crítica textual. Isso é algo básico dentro da crítica textual. E se você se interessou por este assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo um curso elaborado pelo Marcelo Berti, que é um curso sobre crítica textual. E ali é um curso gratuito, são 5 aulas de muito conteúdo bom. O Marcelo Berti trabalha com esta ideia da crítica textual. Ele faz um trabalho muito bom. Vou deixar aí no link, eu vou deixar o link aí na descrição para você, se você quiser se aprofundar. Se você quiser saber mais sobre isso, venha estudar teologia conosco no Centro Teológico Palavra de Vida. Vou deixar aí no finalzinho mais uma imagem com o nosso contato e se você tiver interesse, venha estudar teologia conosco. Mas uma coisa eu tenho certeza, não há um plano maligno para destruir a Bíblia. Pelo contrário, há homens que estão trabalhando para a glória de Deus, para te dar, para deixar para você o melhor conteúdo bíblico possível. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Eu sou o professor Andrezinho Rupereta, um dos professores do Centro Teológico Palavra de Vida.